Bom, nosso próximo palestrante, já falei dele no começo, e ele estava conosco desde o início da apresentação, é o Sérgio Martins, né? O Sérgio, ele é hoje diretor de gerenciamento de tráfego aéreo, ATM, na Saab. Ele vai nos falar sobre digitalização, centralização de serviços de controle de tráfego aéreo e serviços aeroportuários. Ele é engenheiro eletricista, com MBA em Administração, Marketing, Comunicações e Comércio Exterior. Como eu disse, atualmente ele é diretor de gestão de gerenciamento de tráfego aéreo na Saab, mas tem uma extensa carreira também na aviação civil, tendo passado por várias empresas. E ele é membro do grupo de ATFM-ACDN da CANSO, que é uma Civil Air Navigation Services Organization. E eu fui pesquisar, Sérgio, o que é ATFM, Air Traffic Flow Management, né? E o ACDM é Airport Collaborative Decision Making. Então, eu estou entendendo que seja a conversa entre o lado ar e o não chega a ser o lado terra, mas o Exatamente. Aeroporto, né? A integração entre o universo. E o céu. Isso, a integração entre o universo aeronáutico e aeroportuário. Exato. Bom, Sérgio, bem-vindo. Agora eu passo para você a palavra. Eu já vou abrir aqui a sua apresentação. Perfeito. Me ouve bem? Na tela. Sim, muito bem. Perfeito. Uma boa noite a todos. Não foi combinado, foi um prazer voltar a ver meu amigo Rui Amparo, mas a minha apresentação se encaixa exatamente no que ele vinha falando. E a gente vai pensar um pouco agora em termos dos aeroportos, né? Bem na linha do que o Rui estava comentando, a própria experiência do passageiro, no momento que você tem as empresas domésticas alimentando as regionais, o ideal, como ele falou em liability, a própria expectativa de experiência de voo do passageiro é a mesma, né? E o ideal é que ele tenha a mesma experiência de voo desde que ele veio do voo internacional, doméstico ou regional. E isso vem de encontro a uma coisa que está ocorrendo agora bem recente, que é a formação dos clusters de aeroportos regionais. A gente, a partir de agora, terá concessionárias operando grupos de aeroportos. E isso vem bem a calhar com a possibilidade de que você passe a estandarizar o atendimento nos aeroportos e os recursos que você tem à disposição para gerenciamento dos procedimentos do aeroporto. Ainda que alguns aeroportos regionais sejam de pouco movimento, o ideal é que a experiência do passageiro que chega nesse aeroporto é de um passageiro que está sendo esperado e tem uma infraestrutura à disposição dele, assim como nos aeroportos internacionais e domésticos. Então, vamos entrar aqui na apresentação e o Luiz me disse se está a agenda. Nós vamos falar sobre as tecnologias existentes que nós podemos utilizar hoje para dotar os aeroportos regionais de uma experiência similar à experiência que tem nos demais aeroportos. Qual é o cenário nacional? O que está ocorrendo hoje no Brasil e de que forma que a gente pode utilizar as tecnologias existentes de forma a propor uma solução para o que a gente chama de centralização de serviços aeroportuários, que é a grande novidade que a gente está trazendo, que une, por um lado, a necessidade de que o passageiro tenha a mesma experiência de voo no momento que ele desembarca num aeroporto regional, com a necessidade que as novas concessionárias terão de estabelecer um padrão de operação para todos os aeroportos da rede. Bom, seguindo nessa linha, vamos começar com as tecnologias que a gente foi buscar para montar essa solução. A primeira tecnologia é a chamada vigilância cooperativa. Só para vocês entenderem o que é o cooperativo da vigilância, é aquela vigilância que eu preciso da cooperação do objeto que será detectado. Um radar primário, por exemplo, é dito vigilância não cooperativa, porque ele emite um sinal que reflete na aeronave e retorna e diz ali há um avião. Não é necessária nenhuma colaboração do alvo. A vigilância cooperativa é aquela que conta
com a resposta da aeronave. E nós fomos buscar o ADS-B, que é o que existe de mais moderno, que está em período de implantação, em fase de implantação no mundo inteiro. Nos Estados Unidos e na Europa já não se opera sem o ADS-B. A grande maioria das aeronaves das empresas domésticas, das empresas nacionais, já estão totalmente equipadas, e ele é baseado numa transmissão em regime de broadcast da informação que a aeronave gera. Posição, coordenada, altitude, velocidade, rumo. Isto tem como origem o Traffic Collision Avoiding System, que as aeronaves começaram a emitir sinais de identificação para que outras aeronaves pudessem tomar ciência da sua posição. Ora, o desenvolvimento natural da tecnologia fez com que se instalasse em terra estações que captassem essas informações e transmitissem para a tela do controlador de voo. Então, você criou um mecanismo de vigilância cooperativa, onde você está simplesmente recebendo da aeronave a informação da coordenada, da velocidade, da altitude, do rumo. Por isso, ele é chamado de Automatic Dependent Surveillance Broadcast, porque ele está baseado na transmissão em regime de broadcast de informações automáticas geradas pelas aeronaves. Bom, de que forma que eu utilizo isso? Eu coloco na ponta do sistema, ao invés de ter um controlador de voo na torre de controle ou na sala de controle, eu tenho a concessionária aeroportuária, que terá a informação de tudo o que está ocorrendo na superfície do aeroporto. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês que mostra o que já acontece hoje no aeroporto do Galeão com as aeronaves em superfície. Vamos ver se tudo vai funcionar direito. Luiz, me avisa se estiver aparecendo aí direito. Aparecendo, né? Então eu vou colocar o vídeo. Galeão Waycross. Good morning. Go to 037, approach Lima 1. Go to 037, good morning, clear. Lima 1, Yankee 1, orange line, Yankee 5, stand 42. Roger, Yankee 1, the orange 1, and Yankee 5 to position 42. Go to 037. Bem, vocês viram aí. Vamos sair daqui agora. Vocês viram que o operador da concessionária, no caso do Galeão, ele está gerenciando, em contato com o piloto, a operação da superfície, mas não precisa ser desta forma. Ele pode simplesmente ter a consciência situacional do que está ocorrendo na superfície do aeroporto. Luiz, até agora está perfeito? Todo mundo me ouvindo? Luiz, me ouve? Perfeitamente. Perfeito. Vamos lá. A outra tecnologia que nós fomos buscar é da visualização digital, que consiste em você instalar um conjunto de câmeras que transmitem imagem e som até uma tela que substitui, no caso do controle de tráfego aéreo, as janelas da torre de controle. É algo que todos certamente já ouviram falar, da torre digital, chamada torre remota, que já existem algumas em operação no mundo, inclusive uma no Brasil, onde você substitui o edifício torre de controle por um conjunto de câmeras e sensores. De que forma que nós fomos buscar isso? Esse caso aqui, por exemplo,
já é um apron control digital, ou seja, o controle de pátio se faz através de uma torre digital, através de um conjunto de câmeras que transmite para o centro de controle de pátio imagem e som do que ocorre na superfície do aeroporto. Então, essa foi a outra tecnologia que nós fomos buscar. E, no caso do AFIS, você também pode ter um conjunto menor de câmeras para você reduzir a tua largura de banda necessária e transmitir a imagem para o centro de prestação de serviço de informação de voo. Então, como é que nós montamos essas duas tecnologias para atender às necessidades do cenário nacional? O que está ocorrendo hoje em dia no Brasil? Primeiro, a desativação da Infraero Aeroportos. Você tem o Programa Nacional de Concessões Aeroportuárias. Então, você tem hoje já 3 grupos regionais de aeroportos, 2 operados pela CCR Aeroportos e 1 pela Vinci, né, que foram os vencedores da 6ª rodada, e vem aí a 7ª rodada. E você tem os programas estaduais de concessões aeroportuárias. Vem aí a concessão do DAESP em São Paulo, onde serão 22 aeroportos estaduais igualmente transferidos à operação privada. Então, você está criando clusters de aeroportos regionais para os quais será necessário dar serviço. E, do ponto de vista de tráfego aéreo, com a desativação da Infraero, você vai ter as atividades da Infraero Navegação Aérea transferidas à Nave Brasil. O que isso tudo aponta? Na necessidade, nós temos aí 12 operados pela Infraero Navegação Aérea, 12 controles de aproximação, 21 torres e 39 AFIS. Isso aponta na direção de necessidade de serviços de gestão operacional e de tráfego aéreo para esses conjuntos de aeroportos regionais, onde, de forma a suportar o crescimento da aviação regional, você precisa dotar estes aeroportos tanto da capacidade de tráfego aéreo quanto da capacidade de gestão operacional, principalmente nas mãos de concessionárias que terão uma gestão centralizada. Aí, nós montamos uma solução. O que é? A utilização das tecnologias à luz do cenário nacional. O que nós estamos propondo? O uso da vigilância cooperativa. Então, nós pegamos aqui um exemplo, o aeroporto de Pelotas, que é um dos aeroportos que está sendo transferido para a CCR Aeroportos, que não tem torre de controle. O que nós estamos imaginando? Uma estação ADS-B instalada na superfície do aeroporto, que estará alimentando uma plataforma que nós temos, chamada Surface Manager, que é o que vocês viram em operação no Galeão. No caso do Galeão, servindo para prestação do serviço de Apron Control. O que nós estamos pregando aqui é que ela é utilizada apenas para fornecer consciência situacional ao operador do aeroporto, para que ele saiba onde está cada aeronave e onde está cada veículo que vai estar com seu mini transponder instalado. Então, essa é uma perna, é uma das tecnologias utilizadas. E a outra é a visualização digital, que nós vimos. De que forma? Instalando um conjunto de câmeras que vão estar localizadas na superfície do aeroporto, conferindo uma visualização a ser determinada, conforme a necessidade do aeroporto, e esta informação é transferida a uma visão panorâmica no centro de controle aeroportuário. É lógico que, se eu estou criando toda essa solução, não seria inteligente que eu criasse um centro de operação para cada aeroporto. A solução natural é que eu caminhe na direção da centralização desses serviços. E como é que eu faço isso? Criando o que nós chamamos do Centro de Serviços Aeroportuários. O que é um centro de serviço? É um centro de controle formado por várias células, onde cada uma dessas células traz, combinado, uma visualização panorâmica fornecida pelas câmeras e a informação de vigilância cooperativa trazido pelo ADS-B.
onde uma funciona como redundância e como backup para outra. Então, por exemplo, aeronaves não equipadas com ADS-B, eu tenho a visualização. Aeronaves equipadas, eu tenho as duas, tanto a informação visual quanto a informação de vigilância. Isso vai permitir que, a partir de um único ponto, uma concessionária tenha consciência situacional de tudo que está ocorrendo na superfície de todos os seus aeroportos. Por que isso? Isso é importante a gente lembrar que, independente do aeroporto ter o chamado April Control, uma aeronave, durante o período que se desloca no pátio, todos os recursos que estão associados à operação estão sob gestão da concessionária aeroportuária, do operador aeroportuário e ou da companhia aérea. Ônibus de passageiro, carro de pushback, comida, limpeza, GPU, todos esses operadores, eles estão sob gestão do operador aeroportuário. Então, quanto mais consciência situacional o operador tiver de onde se encontra cada aeronave e onde se encontra cada veículo, mais rápida pode ser a operação, mais eficiente pode ser a operação, transmitindo ao passageiro a mesma experiência de voo de quando ele chega no Galeão, de quando ele chega em Recife, de quando ele chega em Salvador. Então, isso é o que a gente propõe, centralização dos serviços aeroportuários, para que as concessionárias possam padronizar um serviço e ter o mesmo tipo de tratamento em todos os aeroportos da rede, ao mesmo tempo que ela reduz bastante o custo, porque ela traz toda essa gestão para um ponto centralizado, aonde ela pode gerenciar todas as operações. Então, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês. Aí vocês têm meu telefone, meu e-mail, é fácil me encontrar, eu trabalho 24 horas por dia, estou sempre à disposição, persigo todo mundo com a informação, sou um amante apaixonado do tráfego aéreo, da aviação, me formei em engenharia apenas por me formar, entrei como controlador de voo em 83 e entrou no sangue, uma vez controlador, para sempre controlador. Então, estou à disposição, qualquer pergunta, fica à vontade. Sérgio, muito obrigado. Me ouve, né? Bom, muito obrigado pela palestra. O assunto realmente é bastante interessante. Eu tenho umas perguntas aqui sobre... Bom, eu entendi como o Ainda uso não te da escuto, tecnologia... Luiz. Sempre demora um pouquinho, tem um delay para eu escutar você. Ainda não te escuto. Escuta agora? Não ainda? Vamos lá. Agora Vou pedir sim. um favor. Ouve agora? Agora sim. Ah, certo. Bom, bom, eu entendi na solução aí que você propõe um uso local da tecnologia DSB, né? E vi, inclusive, que uma pergunta que eu faria a você, e uma boa parte da nossa frota ainda não é equipada com essa funcionalidade ADS-B, né? Você disse que hoje a maior parte dos aviões da aviação comercial, que são aviões mais novos, tem esse equipamento, mas a gente tem uma quantidade enorme de operadores da aviação geral que... Você tem alguma visão sobre quando que o Brasil, o DCEA, pretende adotar o ADS-B assim, no território nacional, na mesma escala que foi adotado nos Estados Unidos, na Europa, em outras áreas do mundo? Nós, coincidentemente, nós estamos participando, neste momento, da licitação do DCEA, da CICEA, para a implantação do ADS-B nacional. Tá? Então, serão 66 antenas de ADS-B que serão instaladas em todo o espaço aéreo nacional, e o período de implementação é de 1.200 dias. Então, eu diria que em 1.200 dias, a partir da assinatura do contrato, nós teremos todo o espaço aéreo coberto pelo serviço ADS-B. Normalmente, espera-se que o mandate para as companhias aéreas venham em paralelo à prestação do serviço. Não tem sentido você estabelecer um mandate se você ainda não fornece o serviço. Mas, em função, justamente, de nós termos consciência dessa disparidade,
é que nós temos a parte da visualização, que visa justamente completar essa cobertura das aeronaves que não sejam equipadas. E o caminho natural da tecnologia é que a gente possa integrar a própria visualização como um sinal de vigilância, para que você tenha na mesma tela, da mesma forma que você recebe a informação de vigilância e ela se apresenta na tela, a informação visual, hoje você já tem a integração. Se a vigilância enxerga e a câmera também, ela correlaciona. E o próximo passo natural é que você consiga injetar na apresentação da vigilância aquilo que foi colhido visualmente pelas câmeras. Uma outra pergunta é... Bom, você contextualizou a introdução desses centros de serviços aeroportuários no contexto do atual programa de concessões, em que tem clusters de aeroportos regionais e operadoras como a CCR ou a Vinci entrando. E, naturalmente, eu imagino que a operadora desse centro de controle de serviços aeroportuários seria uma dessas concessionárias. Sim. Certo. Na realidade, existe uma monetização, que é um segundo passo, que é o seguinte: nós sabemos de longa data que existe uma tendência do DCEA a buscar uma solução que possa terceirizar a operação das torres de controle. Inclusive, isso foi tentado no primeiro lote, na primeira concessão, que foi de São Gonçalo do Amarante, em Natal. A torre era parte da concessão, né? Não funcionou, gerou um custo adicional muito pesado, aí veio uma série de circunstâncias também da própria economia do Brasil, uma série de... o próprio modelo da concessão que veio sendo aperfeiçoado. Mas a gente tem essa visão estratégica que a tendência natural do futuro é o DCEA se concentrar no fluxo de tráfego aéreo, o ATFM, que é, em termos de Brasil, o CGNA, nos centros de controle e nos controles de aproximação. E, naturalmente, abriria um espaço para operadores de torre e afis. Inclusive, hoje você tem empresas aéreas que estão operando afis para dar suporte de tráfego aéreo em aeroportos onde ela quer operar. Então, a gente imagina que um segundo passo para esses centros de prestação de serviço aeroportuário seria prestar serviço de tráfego aéreo também. Ou seja, por que não a CCR? Vamos dar um exemplo. Ela tem um centro de gestão aeroportuária onde ela gerencia os procedimentos operacionais dos aeroportos da rede. Ela pode amanhã se candidatar e dizer: vou prestar o serviço de tráfego aéreo, seja de torre ou seja afis, na minha rede de aeroportos. Assim como pode haver uma terceira empresa que assuma esse papel, tendo em vista que ela agora tem uma plataforma que permite a prestação do serviço. Então, um primeiro passo é no sentido de atender a necessidade de operar o aeroporto de forma eficiente e baixo custo. Então, vem como uma solução eminentemente operacional. Um segundo passo é, uma vez tendo a plataforma, de você utilizar ela para prestação de serviço, inclusive para outros operadores. Nada impede que a CCR, como operadora, preste serviço, colocando lá as câmeras e a estação ADS-B num outro aeroporto que não é da sua operação e passe a oferecer o serviço de gestão aeroportuária para um outro operador. Isso acontece, inclusive nos Estados Unidos. April Control nos Estados Unidos é operado pelo aeroporto, é operado pela companhia aérea e é operado por terceiros. Cada caso é um caso. Tem aeroportos que têm 4, 5 terminais, em cada terminal é um operador diferente. Então, a gente enxerga que aqui no Brasil nós vamos caminhar nesta direção de existirem empresas que são especializadas no gerenciamento de procedimentos aeroportuários. Entendo. Eu fiz essa pergunta também no contexto acompanhando aquele programa da ANAC, do Voo Simples, né, em que eu acho que foi facilitado o uso comercial, a operação comercial de aeroportos privados, né? Então, enquanto você apresentava, eu imaginei, puxa vida, mas vamos supor que a CCR tem um desses centros de controle e um aeroporto privado qualquer poderia eventualmente bater na porta da CCR Exatamente. e solicitar a CCR que preste o serviço. Olha, eu preciso de um aeroporto, pretendo que ele tenha operação comercial, eu gostaria que você me prestasse o serviço de controle do aeroporto. Exatamente. Entendo. Tem uma pergunta aqui do Emílio Matsu também, Sérgio.
sobre dificuldades que existem em alguns aeroportos da rede regional. Ele trouxe um exemplo de Passo Fundo, né? São aeroportos onde existem dificuldades assim, meteorológicas, né? No sul, nevoeiro, na época do inverno, e são aeroportos onde não existem soluções como um ILS CAT-1 até, né? E ele pergunta como essas soluções de controle de serviços aeroportuários, aí, centros de controle de serviços aeroportuários, poderiam ajudar esses aeroportos que têm essas deficiências. O que pode ser feito na realidade é o seguinte: a plataforma que é instalada para a prestação desse serviço, ela pode ser utilizada para outras finalidades. O que eu digo com isso? Quando eu instalo um sistema ADS-B num aeroporto, não apenas ele pode servir para dar consciência situacional ao operador do aeroporto, como ele pode dar consciência situacional em voo para um prestador de serviço de tráfego aéreo, ou de AFIS, ou de torre de controle. Então, eu posso, a partir daí, por exemplo, ter uma torre digital no aeroporto, onde eu utilizo o serviço de câmeras para dar 360 graus de visualização e ainda tenho a vigilância de superfície do ADS-B. Ou seja, eu estou utilizando, e isso quando a gente fala naquela integração do universo aeronáutico e aeroportuário, tem muito a ver com isso. Quando nós olhamos muito tempo para a multilateração e ADS-B como ferramentas de tráfego aéreo que deveriam ser vendidas aos prestadores de serviço de navegação aérea. E, no entanto, nós vendemos um sistema de multilateração para Rio Galeão, para a concessionária aeroportuária, onde ela utiliza aquela ferramenta que tradicionalmente era vista como uma ferramenta de tráfego aéreo, ela utiliza para a gestão operacional do aeroporto. Mas ela não deixou de ter o valor para tráfego aéreo. Então, aquela mesma estação ADS-B, ela pode se prestar a fornecer informação. A gente tem que estabelecer uma distinção seguinte: não é um apoio à navegação, tá? É diferente. O ILS é um equipamento que ele é uma radioajuda para dar maior precisão à navegação do avião. Quando a gente fala de ADS-B, vigilância, nós estamos falando de precisão de informação para o controlador de voo ou para o operador do aeroporto. Então, vamos estabelecer essa distinção. Existe utilização? Sim. Por exemplo, através da multilateração, você pode estabelecer procedimentos de precisão para pistas paralelas. Tá? Mas por quê? Porque ela confere ao controle de tráfego aéreo maior precisão de informação. Tá? Não pode se confundir com auxílio à navegação para o piloto. São duas coisas diferentes. Os dois tipos de investimento são necessários. Você precisa, ao mesmo tempo que você precisa dar ao aeroporto condições de utilização, por exemplo, em visibilidade reduzida, você pode oferecer ao operador do aeroporto a maior eficiência do gerenciamento do espaço aeroportuário em condições de menor visibilidade. São dois cenários diferentes e que, por isso que eu falo que já não existe, não deve existir, a separação entre o que é aeroportuário e aeronáutico. A gente vem de um tempo onde você perguntava para alguém de tráfego aéreo o que é uma ODB do aeroporto. Não tem a menor ideia. Ou você chegava para alguém de aeroporto e perguntava assim, o que é um código transponder ou um sistema de ficha eletrônica? Isso é coisa da torre. Hoje em dia, principalmente a gente entrando no universo do ACDM, que é a grande febre mundial, esse limite não existe mais. Já não existe o limite. Eu sempre fiz uma analogia do seguinte: a primeira coisa que a concessionária faz quando assume um aeroporto é automatizar tudo do finger para dentro e do finger para fora. Não vamos esquecer que a torre de controle não tem nenhuma responsabilidade sobre o pátio de aeronaves. A torre de controle, ela simplesmente transmite informações fornecidas pela autoridade aeroportuária. Não tem nenhuma responsabilidade, não há nenhum serviço de controle no pátio de aeronaves. E todos os entes que atuam sobre a operação da aeronave dentro do pátio estão em comunicação e sob gestão de operador aeroportuário e companhias aéreas. Então, com certeza, esse processo é muito mais eficiente se você tiver gerenciamento de uma só entidade.
Eu me lembro na época que eu era controlador de voo, eu olhava lá na televisãozinha e estava assim, o Varig e tal, naquela época, vai para a posição 33 remota. E o piloto falava, mas eu tenho 300 passageiros a bordo, eu vou para a posição 33 remota. É o que eu vejo aqui na televisão. Não tem o operador de finger, não está aqui. O controlador de voo é cego nesses assuntos, né? Então, por isso que é lógico que quanto maior o movimento, maior o problema. Mas, por definição, a gestão dos procedimentos, uma vez que o avião deixou a área de responsabilidade da torre, que é pista e taxiway, o controlador de voo não tem mais nenhuma responsabilidade. E é muito melhor que ou eu tenha o Way Pro Control, ou mesmo que eu não tenha, eu tenha uma entidade que tem consciência situacional, que saiba onde está o avião, que saiba onde está o veículo que vai atender o avião, que saiba onde está o ônibus que vai desembarcar os passageiros, porque senão a gente vai ter aquele impacto do passageiro que chegou num aeroporto, no meio do nada, e ninguém estava me esperando. Isso não pode acontecer, né? É aquela experiência do passageiro que vem de Nova York, pousa no Galeão e vai para o Morro de São Paulo. Então, o ideal é que ele tenha a mesma experiência de voo do início até o final. Entendo. Os veículos do solo, eles hoje já são equipados com esse mini transponder? É um transponderzinho que você instala e pode instalar em ele vai na tomada elétrica do veículo. Entendo. É uma coisa até identifica portátil. o veículo assim como identifica as aeronaves. Entendo. Ok. Bom, perfeito. Sérgio, bom, esse é mais um daqueles assuntos bastante interessantes aí. Eu imagino que a SAB também deva ter outras soluções, até soluções na área de navegação também. Sim, Eu acho que sim. é um universo vastíssimo, né? O Emílio lembrou aqui do ILS, que o ILS, inclusive, lá fora já está caindo em desuso, sendo substituído pelo GBAS, né? Usando técnicas por satélite, né, em vez de usar o auxílio em terra, né? O próprio radar secundário, ele com o tempo vai cair em desuso em função da multilateração e do ADS-B, que são tecnologias mais eficientes e mais baratas. Perfeito. Bom, isso pode ser tema para uma segunda conversa aí nossa aí. Com certeza é um Falar universo é minha muito vasto. especialidade. Sérgio, muito obrigado. Em nome do Prazer. ENI e toda a audiência, eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação, né? E vamos acompanhando aí os desenvolvimentos, a evolução da implantação dessa centralização dos serviços aeroportuários. É muito interessante. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Prazer. Bom, com isso nós encerramos a segunda noite do nosso quarto CIAB. Amanhã nós teremos mais duas palestras bastante interessantes. Nós vamos ter a Associação Brasileira da Aviação Geral, mostrando todo esse universo que muitas vezes não é percebido, né? Nós focamos bastante na aviação comercial e nós temos uma multidão de aviões pequenos aí, muitas vezes carregando pianos bem pesados aí pelo interior do Brasil. Então, virá o Raul Marinho da ABAG aqui falar conosco um pouco sobre aviação geral. E nós vamos ter também uma palestra sobre cultura organizacional no meio aeroespacial, dada pelo Ediraldo e pelo Fernando Leite. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Eu espero revê-los em breve amanhã, revê-los também no quinto CIAB, no ano que vem, 2022, aqui em São José dos Campos. Muito obrigado, uma boa noite a todos.